Bom dia, galera. Beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, retomando. Ainda estou produzindo uma revisão para vocês, que a gente vai fazendo ao longo do tempo, mas já vamos entrar no capítulo 14, né? Que era para vocês terem lido aí, dando uma olhada, né? Colocado as dúvidas lá para mim. Então a gente está caminhando com a matéria. E agora o que que é? Né? Filosofia antiga, né? A gente começa lá no número 1, né? Fio 101, que era como se chamava na faculdade. São as origens da filosofia. Então a gente vai ter as próximas aulas sobre esse tema, né? Então, o nosso primeiro tópico é esse, né? Origens da filosofia, né? Seria isso aqui. Né? O que, que é isso, né? Vamos lá. O meu avatar está atrapalhando aqui, né? Então, o que, que a gente tem? O título aí que a nossa apostila traz, né, que o nosso livro traz, é a Grécia, berço da filosofia. Né? É sabido que a filosofia surgiu na Grécia antiga. Então a gente está falando, né, do século V, VI, IV, antes de Cristo. A gente vai retomar, eu vou retomar não, né? Eu vou apresentar para vocês uma linha do tempo, né, no próximo arquivo aí. Né, o que, que é, né? Na Grécia Antiga, então, né, nesse século V, imagine que mundo mais legal que esses caras viviam, né? Uma península igual vocês vão poder acessar aí via o mapa, né? Uma península ali cheio de povos, cheio de culturas, compartilhando um pouco da linguagem apenas e um pouco da religião, né? Variações da mitologia grega aconteciam nessa península, que hoje a gente conhece como a Itália, ali o sul da Itália, o norte da África, né, onde que é a Turquia, e a Grécia, chamada de Magna Grécia. Né, apesar de nessa época haver sábios no Oriente, né, estamos falando dessa época, né, suas preocupações voltavam-se a aspectos práticos da conduta humana, o que não exigia propriamente formulação teóricas abstratas. Então a questão que vai vir cobrada na prova de vocês, né, que a gente tem que captar principalmente desse período, a origem da filosofia, porque igual a gente estava falando em sala de aula isso, né, sobre a experiência filosófica, essa é uma discussão não tão simples, né? Vários pensadores têm teorias diferentes, vários historiadores têm teorias diferentes sobre isso, né? A gente vai ver mais para frente. Mas qual que é o lance? Né? Por que, que a gente chama esse evento grego, né, a filosofia grega, né, a filosofia, do modo geral, como tendo sua origem na Grécia? Né? Essa que é a grande questão. Porque outros povos da mesma época tinham essas mesmas, tinham as mesmas não, né, mas tinham preocupações parecidas, né? A gente tinha pensadores orientais, a gente era conhecido pensadores persas, egípcios tinham uma elaboração quase que filosófica, né, e outros povos, né, ameríndios, aquilo como os maias, né, que vieram depois, cronologicamente falando, mas não se conectavam, não se conheciam, né? Então, né, esse ponto aqui é um dos pontos principais, né, que a gente tem que ressaltar, que é formulações teóricas, né? Esse é um dos pontos centrais aqui da nossa brincadeira, né? Por quê, né? Os gregos não só examinam, né, o mundo, né, pensam o mundo, mas eles começam a formular, né, eles começam a pensar e investigar esse mundo a partir de uma teoria que pode ser repassada para frente, que pode ser ensinada. Ela perde a questão do místico, né? Porque como que você aprende a ser palhaço? Acompanhando o palhaço, né? Não tem como ser palhaço só com as suas técnicas. Como é que você aprende a ser um xamã, né? Um oráculo? Não tem como, né? Uma relação mística com a sabedoria universal. Os gregos não, né? Então esse período que a gente está falando, o século, vai entre o século VI e o século IV antes de Cristo, é onde começa essa mística, né, a mitologia grega, os pensadores gregos, a se misturarem e a surgir uma formulações mais científicas, entre aspas, mais objetivas. Ou seja, né,
propostas teóricas. Então, resumindo, né, o que vai cair em prova, que cobra de vocês em vestibular, essa ideia. Qual que é a diferença do Confúcio, né, que era um pensador chinês, para o Xenófanes, ou Aristóteles, ou Anaximenes, né, que era um grego? É que o grego formula teoricamente. Então, o que diferencia a filosofia enquanto um evento grego é essa capacidade que os gregos tinham de formular teorias, né? Ou melhor, não só a capacidade, mas essa execução, né? De entregar para o próximo não a sabedoria, uma coisa mística, mas sim uma teoria, uma abstração formal, teórica, como a matemática, a física, por exemplo, né? Então, opa, meu avatar atrapalhou novamente. Vamos dele para cá, né? Por aqui, nesse cantinho. O diferencial do pensamento grego, portanto, é a razão. Logos. Está aí essa palavrinha, que vocês vão ter que olhar na apostila, dar uma pausa nesse vídeo, né? E olhar o quê? Né? No Google, né? Ou na apostila, ou no dicionário de filosofia, quem tiver esse acesso, que é muito importante ter dicionário de filosofia, que nos tornam mais inteligentes, mais capazes, né? Essa ideia de razão enquanto logos. Ou seja, logos, a palavra, vocês vão ver, se colocarem no Google, é a ideia de discurso, né? De lógica ou de discurso. Mas o que, que é isso, né, gente? Então, nós estamos falando do quê, né? O que, que significa? A razão enquanto conhecimento, enquanto uma abstração linguística. Ou seja, né? Uma coisa argumentada, fundamentada, onde você apresenta motivos, né? Motivos significa razões nesse contexto. Você apresenta razões ou motivos para o quê, né? Para o que você está dizendo. Ou seja, você afirma ou nega algo com base em um argumento, com base em um conhecimento, em base em um motivo, né? Então começa a base da filosofia e isso que a gente vai ao longo desses últimos milênios, né? E enriquecendo ao longo do tempo, do avanço do conhecimento. Então, retomando a leitura aqui, gente, o pensamento filosófico afasta-se das cosmogonias. Então, olhem aí na apostila, tem a definição legal do conceito, mas se não, olhem na internet, no dicionário. Cosmogonia, ou seja, de cosmo, né, a palavrinha cosmos, vamos pegar nossa ferramenta aqui de marcar, né? Então, o que, que acontece? A ferramenta de cosmo, né? O que, que é essa ferramenta? Oh, desculpa, falei ferramenta aqui, que é o pincelzinho. O prefixo cosmo aqui é de universo, né? De criação, da ordem universal. E gonia vem de agonia, né? De gonos, é uma palavra grega, né? De protoagonista, ou seja, é uma disputa. Né? Gonia, de agonia, é uma disputa, uma vendetta, ou seja, né? Uma questão de guerra, uma questão de disputa entre os deuses, nesse contexto aqui, que era a formulação do universo. Né? Então, ou seja, o pensamento arcaico dos gregos, o pensamento cosmogônico, pode ser o cosmogônico dos gregos, o cosmogônico dos maias, até mesmo o cosmogônico dos cristãos, né? Ele parte por uma disputa, né, pelas vontades dos deuses ou de Deus para construir a ordem universal. Então, o mundo existe tal qual ele é, ou aquela velha perguntinha, né? Existe alguma coisa ao invés de nada? Porque alguma entidade, algum ser começou a querer isso, né? Uma vontade, ele começou a disputar com alguém, né? Em várias mitologias que a gente vai ver para frente, né? Essas mitologias vão narrar a disputa entre irmãos, entre pai e filhos, igual Zeus que mata o próprio pai, que era Cronos, né? O deus do tempo, ou titãs do tempo, né? E começa a criar o mundo humano na Terra, né? Então a gente vai ver alguns vídeos sobre mitologias. Então você narra nessa vontade divina em fazer as coisas, em disputar com alguém, né? Igual Deus e o diabo, ou na cosmogonia tupi-guarani, por exemplo, o mundo foi criado depois que Tupã rachou o coco e fez o universo, né? Então, o pensamento filosófico afasta-se disso aí, né? Ele vai longe, ele sai dessa ideia de narrar mitos, como era o costume grego, principalmente esses dois grandes poetas gregos, que é Homero e Hesíodo, né?
E qual que é o lance desses caras, né, gente? Vamos olhar na apostila aí ou na internet, são muito importantes, que a obra desses caras estão aí até hoje. São leituras gigantescas, né? A gente vê muito da obra deles em filmes, em desenhos animados, sem saber, né? Homero e Hesíodo eram os grandes poetas que narraram a mitologia grega, que contaram como o grego entendia o mundo, ou e mais do que isso, contavam, narravam, né, como o grego ensinava o próximo, os seus filhos, a educação, ensinava para os coleguinhas, né, as leis, o direito, as verdades, os ensinamentos, né, os ditados. Então, todo o complexo do pensamento grego, esses caras, né, a gente vai ver no nosso mapa depois, por mais de 1000 anos, né, se baseavam na verdade narrada por esses poetas. O poeta aqui, né, gente, não é um poeta qualquer, né, não é igual o poeta igual a gente tem hoje. O poeta é aquele que vende livro, ou que fica recitando poesia para as namoradas, para os namorados. Não, né? Poeta aqui quer dizer o quê, né? Poeta era os portadores da verdade, aqueles que eram inspirados pelas musas. Então, o poeta é algo maior aqui, né? Aquele que narra as verdades das musas, as verdades que eles ouviram no oráculo das musas, das inspirações que a natureza fala para eles. Então, o poeta grego é aquele que porta a verdade, o conhecimento da natureza, né? Então, recapitulando, né, o pensamento filosófico afasta dessa ideia cosmogônica, dessa mitologia, né, para formar, né, cosmologias. Vamos pegar de novo a nossa ferramenta aqui, legal, e riscar aqui. Pá. Cosmologias. O que é isso, hein, gente? Dá uma olhadinha, dá uma pausa no vídeo, procura aí. Palavra importante. Né? Qual que é a cosmologia clássica da ciência hoje? Né? É a teoria do Big Bang. Né? Ou seja, cosmologia, também de cosmo, universo, né? A ordem a qual a gente está submetido, mas agora com uma lógica, ou seja, com ação e reação, né, com a estrutura racional para explicar ela, não mais pelos mitos, pelas cosmogonias, a disputa entre os deuses, etc., mas sim uma lógica na qual a gente está submetido. Então, o princípio que a filosofia vai falar que o universo segue são princípios racionais. Então, essa é a teorização racional dos gregos, né? Então, aí que nasce a filosofia, aí que vem, né, essa origem do pensamento ocidental, científico, filosófico. Então, a história da origem da filosofia, né? Então, vocês têm que ter em mente até agora o quê, né? Essa ideia desse contexto de formação dos gregos ali, né? Dessa península grega. E o importante agora que a gente falou é ter essa noção da oposição que a filosofia faz entre a cosmogonia e a cosmologia. Né? Isso que é importante. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, o modo pelo qual a filosofia surgiu na Grécia é controverso. A gente começou falando essa aula com esse termo, né? Há várias explicações. Há duas clássicas, né? Essas explicações clássicas é o quê, né? Que uma transformação foi repentina e única, ficando conhecido como milagre grego. Então, vale lá no YouTube, lá no Google, aí, sobre isso, né? Esse milagre grego, o que seria? Por algum motivo desconhecido, ou por alguma ironia do destino, ou por algum milagre, os gregos passaram a pensar de forma lógica, de forma racional, a criar ciência, criar filosofia, tentar explicar para o próximo de maneira compreensível um para o outro, né, a ordem do universo, né, as relações geométricas, relações numéricas, relações de ordem, de grandeza, as relações químicas entre os elementos, né? Ou seja, a estruturar a explicação do universo, da vida, da sociedade, né, das plantações, etc., de uma maneira lógica. Não só uma narrativa, uma parábola, um conto, uma poesia, né, uma lenda, um mito, não. É uma coisa lógica. Então, se eu e você compartilhamos essa mesma lógica, essa mesma razão, nós dois somos capazes de discutir isso aí e melhorando ao longo do tempo. Então, isso que aconteceu, né? Então, se pegar as teorias científicas propriamente ditas dos gregos, até mesmo as filosóficas, você vai ver que muita coisa mudou. Então você pega o Demócrito, que a gente vai ver nas próximas aulas.
que é o primeiro que surge com a palavra átomo, né, que tenta estruturar a explicação da natureza através de um conglomerado, de uma reação, de uma união de átomos. E quando ele fala isso, apesar de ter tido público, ficado famoso, até mesmo rico com essa prosa, mas há 2.500 anos atrás, quando ele fala isso, ele é escorraçado. Né? Demorou 2.000 anos para a gente voltar com a ideia do átomo. É a mesma teoria do Demócrito? Não, muita coisa mudou. Mas a base teórica é a mesma. Então, ou seja, né, os gregos, né, criaram teorias matemáticas, físicas, químicas, filosóficas que foram experimentando, sendo melhoradas, foram colocadas à prova ao longo do tempo. Ou seja, esticam a corda, vão além da mitologia, além das narrativas, das parábolas, dos ensinamentos, das lições morais, das lendas, dos mitos, para explicar de maneira racional. Então, uma explicação é que essa explicação racional surgiu por milagre, ou seja, ocorreu lá na Grécia, mas outros historiadores, pensadores, filósofos vão falar que tem uma passagem do mito à filosofia. Essa passagem lenta, gradual, derivada de fatores históricos, fatores sociais, econômicos. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Então vamos anotando no papelzinho aí, no caderno nosso, né, que é o nosso guia dos estudos, esses pontos importantes. Né? Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é essa ideia, né? Essas duas teorias clássicas de explicar por que, que a Grécia surge a filosofia e por que, que essa filosofia é diferente da filosofia oriental, persa, egípcia, celta, etc. Né? Então, para entender o surgimento da filosofia, precisamos recuar até o período arcaico. Depois a gente vai ver no mapa o que é esse período arcaico. Na nossa linha cronológica também. Quando mudanças profundas ocorreram na Grécia. O historiador, né, Jean-Pierre Vernant, tem um livro lindo dele, gente, vale a pena ler, pequenininho, chama Nós, os Gregos. Né? É um livro clássico, mostra essa relação da cultura do século XX, do século XXI, né, com os gregos. Então, o que o nosso amigo Jean-Pierre Vernant afirma o quê? Né? Afirma que tais mudanças são a redescoberta da escrita. Então, vamos usar a nossa ferramentinha de marcar aqui para ficar hiper mega plus. Né? Temos a escrita, né? A moeda circulando, né? A lei escrita e a forma de legislação, né? Que essa reforma no qual a legislação se torna pública, e o surgimento da polis. Isso aqui é o mais importante, viu, gente? Ó, vamos fazer gravar grandão aqui para a gente não esquecer. Surgimento da polis. Isso aí marca a gente, né, até hoje. Né, na sociedade, uma sociedade cosmopolita. A gente vive numa polis, ou seja, seguido por leis e regras. Né, meu avatarzinho está trabalhando de novo. Né, e a ideia do cidadão. Né? Outro ponto importante também aqui é a ideia de democracia. Então, nessas discussões que a gente vê no jornal até hoje, né, discussões que a gente vai aprender quando a gente for virar adulto e ter que seguir, né, a lei mais de perto, a gente vai ver que a democracia é um valor fundamental e nós temos esse valor criado lá na Grécia. Então, desses elementos, vocês vão ter que olhar na apostila, ler direitinho. Vou dar para vocês aqui o lance. Qual que é o lance? Né? Qual que é o barangandã que está envolvido aqui? Né? Porque a gente vai ver, né, mais para frente aí também no mapa, na linha cronológica, mas antecipando, né? Qual que é o lance? A gente tem na Grécia uma série de guerras, né? Que a gente já viu nos filmes 300 lá dos espartanos, né? Lá no filme lá do Aquiles, do Hércules. Então temos várias histórias no cinema sobre isso aí. O que é, né, gente? É várias guerras, né? Entre os gregos, principalmente a guerra do Peloponeso, as guerras médicas, né, só do cavalo de Troia e tal, que faz a Grécia se mexer. Né? Então, essa teoria do Jean-Pierre Vernant, essa teoria de tentar entender as mudanças históricas, parte do quê? Né? Que os gregos viviam ali mais ou menos isolados, né? As cidades, elas eram fechadas em si, tinham contatos comerciais, compartilhavam em alguns momentos a mesma religião, em alguns lugares a mesma religião, a mesma língua, mas eram cidades-estado, cidades diferentes, cidades independentes.
que ocorre, né? Com essas guerras, Esparta, como é conhecida até hoje pelo seu poderio de guerra, cria um caos naquela região e muitos povos migram para Atenas. Então, Atenas se torna o grande polo. Atenas se torna Nova York. Atenas se torna referência, começa a receber muita gente de tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? Atenas cresce com isso, mas o que tem que ser feito? Né? Uma cidade que não é para só a minha família, só para os meus, ou seja, dentro daquela cidade que historicamente é fechada, começam a ter pessoas de religião diferente, de línguas diferentes, de ideias diferentes, costumes diferentes, ou seja, se torna uma cidade, entre aspas, cosmopolita, né? Multicultural. Ou seja, Atenas vira uma referência, uma efervescência cultural, aonde que a lei, por exemplo, né, ela tem que ser o quê? Né? Ela tem que ser estruturada de uma forma diferente, para que o outro entenda. Aquele que não é da minha família, da minha tradição, entenda. E como a lei tem que valer para todos, até para pessoas de culturas diferentes, com ideias e gostos diferentes, ela tem um lugar de discussão dessa lei. Então, começa a criar a polis, que é onde que vai ter essa ideia da disputa do que o que é o correto, o que é o incorreto, o que é o justo, o que é o injusto. Então, a pessoa que é de outra cultura ela tem que ter uma ideia, né? Essa ideia da redescoberta da escrita vem nesse contexto. Ou seja, a pessoa tem que saber, né? Tem que entender aquilo ali que ela está sendo julgada. Será que se eu cutucar o nariz aqui eu vou ser preso? Será que se eu andar com roupa amarela eu vou ser preso? Então tem que saber, ou se eu ganhei 1.000 coroas, eu tenho que pagar quanto de imposto? Né? Então você começa a ter estruturar uma política, estruturar a sociedade de forma ao debate, ao discurso, à opinião diversa. Isso é chamado democracia, né? Onde as pessoas diferentes ocupam o mesmo espaço e discutem o que deve e o que não deve ser feito. Então, de um lado temos aquele milagre grego, do outro lado temos aqui essa ideia aqui, que é a ideia de uma série de movimentos históricos que ocorrem num longo espaço de tempo, que fazem Atenas, dentro da Magna Grécia, de 1 milhão de cidades ali, se destacar por esses valores, que são os valores que a gente traz até hoje. E por que a gente traz até hoje? A gente também vai ver isso na próxima etapa, porque os romanos, quando dominam a Grécia, o que acontece? Eles escolhem o modelo grego, ou melhor, né, o modelo ateniense de gestão da cidade, da educação, da cultura, da arte, até mesmo, de algum sentido, do exército, das leis. Né? O modo ateniense, eles apaixonam e levam para todo o Império Romano esse modo que Atenas teve de organizar. E esse modo é o modo que filosófico, o modo racional, de onde nasce a filosofia, nasce a sofística, nasce o direito, nasce a justiça, nasce a ética, nasce a ideia de educação, a ideia de ciência, a ideia de história, e por aí vai. Então, esse bololô maravilhoso, né, de pessoas convivendo ali, discutindo, que vai ser o nascimento da cultura ocidental. Gente, então aqui, ó, para encerrar, 4 exercícios para vocês. Vou deixar aqui no vídeo, por quê? Porque aí eu sei que vocês viram para chegar até aqui, né? Tem muita gente que não está fazendo exercício, alguns por motivos verdadeiros, outros por simples preguiça mesmo, né? Então aqui, ó, tá aqui os 4 exercícios, fazer no caderno, nós vamos discutir eles na próxima aula. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço para vocês.